Vá. Pronto. Estamos gravando. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o professor Fabiano Cataldo, de Azevedo, e hoje nós estamos na última semana do nosso ciclo, né? Já se passaram aí um mês de atividades, toda terça e quinta-feira, e nós estamos chegando ao termo desse evento que esperamos que renda mais e mais frutos. Bom, agora nós vamos começar a 19ª sessão, e nós teremos como convidada a professora Ana Maria Camargo, que fará a palestra O Livro como Documento de Arquivo. Antes de ler o currículo da professora, queria novamente deixar informado que este evento está sendo organizado pelo Grupo de Pesquisa Estudos sobre Patrimônio Bibliográfico Documental, da Unirio, com o projeto A Eloquência dos Livros, a Marca de Proveniência Bibliográfica, a de Oliveira Lima Library e a Fiocruz, a Biblioteca de Manguinhos. Bom, a professora Ana Maria Camargo quase que dispensa a apresentação, mas precisamos cumprir a formalidade. Professora sênior do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, é autora de livros e artigos sobre arquivologia, área em que orienta trabalhos acadêmicos e presta assessoria a instituições de custódia de documentos. Professora Ana Maria Camargo, seja bem-vinda. A palavra é com a senhora. Professora, a senhora nos ouve? O som está desligado. Pronto. Agora sim. Sim, perfeitamente, professor. Então, gostaria de agradecer o convite para participar desse evento, especialmente ao Fabiano Cataldo de Azevedo, e dizer da minha satisfação de estar com vocês dentro de uma temática que me é muito cara, não só pelo amor que tenho aos livros e à biblioteconomia, de um modo geral, mas também porque essa noção de proveniência é, vamos dizer assim, o coração das atividades voltadas para os arquivos, e então há uma feliz coincidência nesta abordagem que eu vou fazer, né, do livro como documento de arquivo, e espero que vocês possam me perguntar coisas e espero ser clara naquilo que vou apresentar. Não só para a biblioteconomia, como para a arquivologia, o livro é, antes de qualquer outra coisa, um formato, né? Um formato que nós podemos definir muito simplesmente como um conjunto de folhas ou cadernos impressos ou manuscritos que foram reunidos sob uma capa de material resistente. Quer dizer, essa ideia de um formato, e formato é essa configuração física que os documentos têm, ela está inteiramente associada ao livro, seja na biblioteconomia, seja na área dos arquivos. Mas o livro é também uma espécie documental. Espécie é um conceito próprio da arquivologia, é a configuração que um documento assume em função de algumas das suas características, né, a disposição dos elementos dentro do suporte, a finalidade dessas informações, isso é que nós chamamos de espécie. Então, o livro, nessa condição, é também aquilo que nós poderíamos também, de uma forma muito genérica, dizer que são
que o livro é uma obra de caráter literário, artístico, científico ou técnico. Isso, assim, em termos muito genéricos, não estou oferecendo a vocês nenhuma novidade do ponto de vista conceitual. Mas é a partir dessas duas características, de um lado o formato e de outro a espécie, que nós vamos começar a nossa conversa, né? Nos arquivos, muitas espécies incorporaram, né, por tradição ao seu nome, o formato. É o que acontece, por exemplo, com o livro de ponto, que está aqui embaixo, né? É claro que o ponto, o controle da frequência dos funcionários de uma instituição, pode ser feito por meio de cartão, de ponto eletrônico, mas tradicionalmente era um livro, né, que as pessoas assinavam com horário de entrada e saída do serviço, e esse nome da espécie, livro de ponto, ficou consagrado. Quer dizer, em vez de ser ficha, que também é um formato, o cartão, que é designativo de um formato de material encorpado, nós temos o livro associado a esse controle de frequência. E o livro caixa, né? O livro, até com hífen, né? Nós usamos esse termo para o controle das entradas e saídas de valores dentro de uma instituição qualquer. Então, são duas espécies, na verdade, que incorporaram no seu nome o formato sob o qual eles aparecem para nós no mundo dos arquivos. Há outros exemplos que a gente poderia lembrar, né, de situações em que as espécies incorporaram o formato livro, né, o formato com capa resistente, o livro de atas, por exemplo, o livro de condolências, que era uma prática nas situações, nas solenidades fúnebres, né, em que as pessoas registravam o seu pesar, né, de forma individual, escrevendo num livro aberto para esse fim. O livro de orações, que seria um devocionário, quer dizer, o nome livro de orações, ele é mais popular do que devocionário, ele também incorporou o formato de livro. O livro de ouro, que não sei se também vocês conhecem, mas que é uma prática antiga, quer dizer, quando se convoca um grupo de pessoas para contribuir financeiramente com uma causa, uma campanha, uma instituição, abre-se o chamado livro de ouro, quer dizer, um livro onde as pessoas registram o valor que pretendem despender em prol daquela iniciativa. O livro de presença, que também comum em todas as situações, o livro de tombo, né, algo muito familiar aos bibliotecários, né, quer dizer, à medida que os livros entram no acervo de uma biblioteca, eles são registrados num livro chamado livro de tombo. Então, nós temos inúmeros exemplos em que o livro, enquanto formato, aparece associado a uma funcionalidade que acaba por nos dar uma espécie documental, um tipo documental, quer dizer, um tipo seria uma espécie já imbuída das funções que vai desempenhar dentro de uma instituição, ou às vezes no âmbito pessoal, quer dizer, não é necessariamente dentro de uma instituição que existem arquivos, né? Eles também podem, aliás, todas as pessoas têm arquivo também, né? Então, esses são os exemplos. Há outras situações em que o documento de arquivo se parece com o livro enquanto espécie, pelo simples fato de ser impresso, né? Então, os documentos impressos, e há uma infinidade deles que são prescritos pela legislação, obrigatoriamente devem ser impressos e distribuídos, mas são documentos de arquivo, por quê? Porque correspondem a necessidades de uma instituição, né? Eu pus aqui um caso muito comum, são os relatórios com que os presidentes da província, desde o ato adicional, eram obrigados a relatar, né, tudo que haviam
feito ao longo de um ano e apresentar esses resultados, sob a forma de um relatório, à Assembleia Provincial, né, ao Poder Legislativo de então. Então, nós temos relatórios de todos os presidentes de província, né, que deveriam ser impressos. Eles foram sempre confundidos com livros, porque eles têm imprenta, eles têm todas as características de um livro, mas eles são um documento de arquivo na medida em que cumprem uma formalidade prevista pela legislação e que tinha um sentido muito peculiar, né? Eles tinham que ser impressos e distribuídos para as outras províncias, porque nessa altura havia uma alta rotatividade de esses presidentes. Num ano eles estão no Rio Grande do Sul, no ano seguinte eles vão para o Pará, eles são designados pelo imperador, e era preciso, né, que eles tivessem informações sobre a gestão daquela parte do território, para que pudessem bem governar. Quer dizer, esses relatórios, eles são obrigatoriamente impressos, obrigatoriamente distribuídos por todas as províncias, e são algo que nós poderíamos definir como documento de arquivo. É interessante o caso dos documentos, desses documentos, porque foram considerados pela Biblioteca Nacional como periódicos, porque eles eram regulares, quer dizer, a cada passagem de governo, ou a cada final de exercício, ou seja, anualmente, há necessidade de uma prestação de contas, e esses relatórios cumprem essa finalidade. Essa regularidade com que eles eram feitos levou o Plano Nacional de Microfilmagem de Periódicos a considerá-los periódicos, quer dizer, publicações periódicas, e foram incluídos dentro desse projeto grandioso, né, que foi desenvolvido pela Biblioteca Nacional em relação aos periódicos. É por essa razão que, tendo sido microfilmados esses relatórios, mais tarde adquiridos pela Universidade de Chicago, eles foram digitalizados, quer dizer, houve uma digitalização dos microfilmes e hoje eles estão disponíveis para consulta, mas por um erro, vamos dizer, um erro de concepção, eles foram incluídos, um erro até que teve resultados muito benéficos, porque foram incluídos dentro dessa categoria de periódicos e foram preservados, inclusive, porque este equívoco em relação à natureza desse documento também levou muitas bibliotecas, muitas instituições arquivísticas, como os arquivos do Estado, a apartarem esses documentos, colocá-los em biblioteca e considerar que eles não eram documentos de arquivo e nem pertinentes dentro do acervo da instituição, uma vez que essa troca entre os presidentes, que era obrigatória, levou, no futuro, as pessoas se perguntaram por que é preciso ter os documentos, por exemplo, de Sergipe dentro do arquivo do Espírito Santo, né? ou qualquer outra coisa desse tipo. Então, muitos desses relatórios foram, inclusive, destruídos dentro dessas políticas de acervos dos arquivos públicos estaduais, porque, sob a ótica de pessoas desavisadas sobre o real significado desse material, ele era supérfluo e, portanto, não tinha por que permanecer ocupando espaço dentro dos arquivos públicos, né? Em geral, eles ficavam nas bibliotecas por serem impressos. Então, nós temos esta questão colocada muito fortemente entre nós, quer dizer, o fato de nós termos um impresso, quase que imediatamente nós pensamos em material, em documento de biblioteca, e o encaminhamos para a biblioteca, apartando o conjunto do qual eles fazem parte no âmbito dos arquivos. Há outras ambiguidades que eu só queria chamar a atenção, né?
Então, já que nós falamos em periódicos e em relação aos relatórios, porque eles tinham uma regularidade, aqui tem uma revista chamada Livro, né? Então, essas ambiguidades acontecem de vez em quando, né? É uma publicação desse núcleo de estudos do livro da Universidade de São Paulo, e tem uma revista muito interessante, e o nome da revista é Livro, não é revista do livro, nem nada disso, é livro simplesmente. Há outras questões, assim, para as quais nós devemos estar atentos. Aqui nós temos uma coletânea, que espécie seria essa, na verdade, né? Uma coletânea de poemas da Cora Coralina. Cada poema está dentro de uma casca de noz, e essas nozes estão envoltas por uma fita, e essa caixa foi oferecida, né, para o presidente da República, o Fernando Henrique Cardoso, quando ele recebe em audiência um grupo, né, uma comissão que estava empenhada em conseguir para Goiás, para a cidade de Goiás, essa nominação de Patrimônio da Humanidade. Então, na verdade, esse movimento se iniciou em Goiás em 98, em 99 eles são recebidos pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, por isso que se encontra no arquivo do presidente Fernando Henrique, e foi oferecido como presente. Eles conseguem essa nominação em 2001, mas foi um amplo movimento. Ora, nós temos essa caixa com essas nozes, com essa peculiaridade, né? Esse formato, que não é formato de livro, mas diríamos que é um livro, né? Que é uma coletânea de poemas, especificando melhor, né, a espécie desse livro, mas um formato totalmente inusitado, que nos levaria, enfim, a discutir, já que nós temos por tema também essa materialidade do livro, da publicação, como é que nós entenderíamos essa caixa. Nós lá definimos coletânea de poemas porque privilegiamos a funcionalidade para além da aparência, para além do suporte, para além do formato. Então, nós pusemos... claro que não foi fácil nomear esse documento, mas ele acabou sendo definido como uma coletânea de poemas. E temos outros casos, né? Aqui é um livro-objeto chamado Livro de Artista. É um livro que vale mais pelo seu formato ou pela sua configuração física do que pelo seu conteúdo, né? Então, o chamado livro-objeto ou livro de artista nada tem a ver com as espécies documentais convencionais, né? Porque não nos interessa aquilo que está dentro do livro. Ele não é um livro para ser lido, é um livro para ser visto, né? E apreciado como um projeto estético. Então, nós temos uma série de variantes, digamos assim, do livro, para colocar no centro das nossas discussões, e isso é absolutamente estimulante, né, do ponto de vista conceitual, porque empenhados que somos, né, como profissionais da área documental, em nomear adequadamente o material sobre o qual nós estamos desenvolvendo um projeto descritivo, esses elementos são todos muito importantes, apesar de toda a dificuldade que eles nos oferecem, né, ao mesmo tempo. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, acho que... O que existe entre nós, na verdade, é um lugar comum que nós temos que evitar, né? Porque nem sempre as coisas são tão óbvias, né? O livro vai para a biblioteca, os objetos vão para o museu, e os documentos, chamados documentos avulsos, ou aqueles que não param em pé na estante, eles vão para o arquivo. Quer dizer, então existe uma longa tradição entre nós que distribui
às vezes, o material de um único arquivo, de um único conjunto, né, que nós poderíamos tratar com as mesmas prerrogativas, nós fazemos essa divisão quase que instintivamente, né? Se está encadernado ali, parou em pé na estante, vai para a biblioteca. Não parou em pé na estante, vai para o arquivo. É quase como uma regra. Então, muitas vezes, nós consideramos que é documento de arquivo simplesmente porque o livro ainda está na sua versão original, está dentro de uma pasta, e essa pasta está deitada, né, numa prateleira, numa gaveta ou num armário. E, invariavelmente, tudo aquilo que as pessoas indevidamente chamam de tridimensional, porque eles não têm a espessura do papel, né? Os objetos um pouco mais volumosos vão todos para o museu, eles são considerados alheios a essas instituições de custódia, a biblioteca e o arquivo. Então, esse lugar comum, nós temos que evitar o tempo todo, e a proposta que eu faço no final da minha apresentação é de uma abordagem que possa ser até, vamos dizer, comum a essas três modalidades de instituição, na medida em que nós podemos e devemos desenvolver um projeto descritivo capaz de dar conta dessas possíveis modalidades ou funcionalidades que essas instituições, essas três instituições, apresentam para nós, né? E então vamos explorar um pouco mais essas questões, sobretudo em relação, eu vou deixar de lado os museus, e vamos focar a questão nos arquivos e bibliotecas. Elas têm várias coisas em comum, né? As características formais dos documentos com os quais nós trabalhamos nos aproximam, né? Essa aproximação entre arquivos e bibliotecas acontece pelo predomínio do gênero textual, né? Os documentos, tanto do arquivo quanto da biblioteca, são predominantemente do gênero textual, ou seja, tem por linguagem predominante a palavra escrita. As técnicas de registro, formatos e suportes são todos associados à escrita, de forma predominante, tanto nos arquivos como nas bibliotecas. Embora nós possamos encontrar documentos audiovisuais, sonoros, iconográficos, tanto numa biblioteca quanto num arquivo, não retiram, né, dessas instituições esta característica que é fundamental, né, de ambas trabalharem com um tipo de linguagem que é a linguagem da palavra escrita. Fora isso, nós vamos ver agora as diferenças, né, de forma muito resumida. As funções primárias de um arquivo, elas são administrativas, são relacionadas com a gestão, digamos. Isso no âmbito até das pessoas. Quer dizer, os documentos de arquivo são aqueles que viabilizam as atividades todas que nós desenvolvemos e são preservados, depois de participarem dessas ações todas, são preservados como prova de que essas ações se realizaram. Quer dizer, eles assumem um caráter probatório na medida em que eles têm essa característica de viabilizar a ação. Então, se eu compro alguma coisa e tenho uma contrapartida de um recibo, esse recibo é o meio pelo qual eu completo esta transação e, ao mesmo tempo, comprovo, depois de realizada essa ação, okay, comprovo que ela foi concluída naqueles termos, etc. Então, nós lançamos mão nas nossas nas transações que são típicas das sociedades complexas, né? A escrita foi inventada, né, para poder produzir documentos com essas características. Nós temos essas fórmulas, né, que estão presentes mesmo nos documentos discursivos, né, de relatório, por exemplo, mas porque eles precisam
representar a ação que foi desenvolvida. Se a gente quisesse fazer um exercício, por exemplo, em relação àqueles relatórios impressos, né, dos presidentes de província, todos eles mantêm, apesar de discursivos e enfim, terem uma escrita que varia conforme o próprio indivíduo que o assina, eles têm uma estrutura comum, né? E essas estruturas redutoras de ambiguidade, de sentido, redutoras da polissemia, que é típica de qualquer documento escrito, são uma característica dos documentos de arquivo. Eles são formulares, eles possuem fórmulas, né? Um recibo a gente compra até o formulário na papelaria, né? Então, quase todos os documentos, inclusive aqueles que nós consideramos os mais abertos, né, mais desprendidos de fórmulas, né, um diário íntimo, por exemplo, né, todos eles, na verdade, mantêm, né, elementos estruturais que nós podemos reconhecer como característicos de uma época, de uma sociedade, e, portanto, atendem a essa característica dos documentos de arquivo, né? Eles são todos redutores dessa ambiguidade e se apresentam para nós com estruturas que se repetem, fórmulas que se apresentam visíveis nos próprios documentos. As bibliotecas, as funções primárias da biblioteca são outras, né? Não são relacionadas com a gestão dessas ações, né, que nós precisamos comprovar, né, no âmbito das instituições e pessoas. Então, as bibliotecas têm funções variadas, culturais, amplas, e elas raramente se aproximam desse entendimento que nós temos com os arquivos. Nós poderíamos dizer que, com relação às próximas características, os mecanismos de constituição dos seus acervos, as bibliotecas, elas se parecem com arquivos quando elas têm o depósito legal, ou seja, quando elas, na verdade, não escolhem o acervo que elas querem ter, né? Elas são obrigadas a ter tudo que se publica numa região, num país, né, o chamado depósito legal. A biblioteca, nesse caso especificamente, ela se parece com os arquivos, ou seja, ela recolhe aqueles documentos sem escolher, sem realizar uma seleção que no fundo, a rotina típica de todas as bibliotecas. Então, nesse aspecto, com relação aos mecanismos de constituição de acervo, os arquivos, eles reúnem documentos mediante aquilo que nós chamamos de um processo sedimentar, quer dizer, uma acumulação, que as pessoas, os arquivistas chamam de natural, né, porque ela se dá ao sabor, digamos assim, do funcionamento de repartições, de entidades ou de atividades no âmbito da vida pessoal dos indivíduos, e sempre de acordo com o funcionamento dessa entidade, né, que está sendo... Então, um ministério produz determinados documentos, o armazém da esquina produz documentos relacionados com as atividades que ele desenvolve. Quer dizer, os arquivos, eles são sempre a representação do funcionamento das instituições. E quando existem, então, regras para esse encaminhamento dos documentos, no caso dos documentos públicos, né, estatais, eles são transferidos para as instituições de custódia e finalmente recolhidos quando passam para os arquivos permanentes, depois de serem avaliados ou enxugados, né, dos seus excessos. No caso das bibliotecas, nós temos uma ação seletiva, com exceção daquela situação em que a Biblioteca Nacional estaria fora dessa característica, desse perfil, né? Quer dizer, as bibliotecas sempre têm essa possibilidade de corresponder
as políticas que desenvolve, pelas quais elas se desenvolvem. Uma biblioteca escolar é diferente de uma biblioteca de uma empresa, ou de uma secretaria de Estado, ou de uma instituição de pesquisa, enfim, nós temos centros de documentação especializados, bibliotecas especializadas que que gerenciam, vamos dizer assim, o acervo que tem, aprimoram e descartam, e podem ter também ter esse lado referencial, não necessariamente ligado à presença física dos livros que compõem, né, o seu acervo. A natureza dos documentos também é diferente, né? Nós temos nos arquivos, exatamente pelas características que eu coloquei, é um caráter necessário, ou seja, os documentos de arquivo não nascem por decisão ou por idiosincrasia de um ente produtor de documentos, mas ele tem esse caráter rotineiro e necessário, né? Esse estatuto documental que nós encontramos no arquivo, nesses documentos, ele é congênito, ou seja, ele nasce com... Os documentos de arquivo nascem com esse estatuto documental. O estatuto documental dos documentos de biblioteca é um estatuto atribuído, né? Nós podemos dizer, hoje é muito comum dizer, né, os documentos de biblioteca, ou seja, os livros, os folhetos, os periódicos, enfim, todo o material que uma biblioteca reúne, nós podemos chamá-los de documento, mas esse estatuto documental é um gesto de atribuição de sentido, ao passo que os documentos de arquivo nascem com essa característica. Em função desta, vamos dizer, representatividade que os documentos de arquivo têm, representatividade em relação à instituição da qual eles provêm, há uma interdependência entre esses documentos, né? Difícil, é por isso que nós dizemos que eles são um conjunto orgânico, né? Os documentos de arquivo. Nós temos documentos, espécies diferentes, de tipos diferentes sendo produzidos, e eles se relacionam uns com os outros, e é nessa condição de relacionamento que eles devem ser trabalhados e mantidos, né? No momento em que nós apartamos qualquer documento desse conjunto, nós perdemos esses elementos que são definidores do sentido que esses documentos têm. No caso das bibliotecas, como eu já disse, esse sentido documental é algo atribuído, né? Por quê? Porque cada documento de biblioteca, cada livro, tem autonomia de sentido, ele tem começo, meio e fim. Nós temos uma obra, ela pode ter 12 volumes ou mais, ela tem começo, meio e fim, ela tem uma unidade, é um universo de sentido que independe das condições em que foi produzido, não depende da relação que mantém com outros, né, de outros autores, enfim. É um universo documental absolutamente diferente do universo documental dos arquivos, por essas características que eu estou resumindo para vocês. É nesse sentido que a abordagem também desses documentos nos arquivos e bibliotecas é uma abordagem diferente. Então, nos arquivos, como eu disse, nós temos princípios, né? Cada arquivo, na verdade, impõe uma maneira de ser tratado, desde que nós tenhamos respeito à maneira como eles foram, de fato, acumulados, e essa funcionalidade original. É o contexto de produção que é a chave da abordagem dos arquivos, quer dizer, eles são sempre eles são subprodutos de uma atividade, e essa atividade que norteia a maneira como nós vamos organizar os documentos de arquivo. E eles, como são produtos de rotinas, né, de atividades rotineiras, eles formam séries, a série seria um conjunto de documentos da mesma espécie, que são naturalmente produzidos no desempenho dessas funções. E é exatamente o contrário do que acontece com a abordagem que nós damos aos livros numa biblioteca. Então,
A biblioteca é regida por regras, né? Regras que são universais, tem a pretensão de universalidade. Então, um livro, em qualquer lugar que ele esteja, em qualquer biblioteca de qualquer país, ele é descrito a partir de regras comuns. Né? É o conteúdo que se impõe, né? Quer dizer, nós temos que observar o conteúdo do livro para dizer que assuntos ele trata, não é o contexto do livro, nem o contexto de produção que interessa, a não ser em casos muito especiais na biblioteconomia. E os livros são individualidades, né? São universos autônomos, eles não formam séries, a não ser, claro, nós temos as séries que as coleções produzem, mas são séries, na verdade, artificiais, não tem a naturalidade da rotina que nós atribuímos a essas características do arquivo. Isso significa que os olhares que nós lançamos sobre material de arquivo de biblioteca são olhares diferenciados, e essas diferenças têm que ser acentuadas para que a gente possa, se quisermos, né, na verdade, atribuir a esses materiais todos, né, uma descrição comum. Eu apresento para vocês uma frase de um autor, né, esse Thomas Liedman. Ele escreve sobre bibliotecas e arquivos, faz um estudo comparativo, ele é recente, um livro de 2012, e ele tem uma frase que eu acho muito interessante, porque ela sintetiza um pouco essas diferenças que nós vimos. E ele diz, os bibliotecários descrevem o que vem, né? Os arquivistas têm que procurar fora dos documentos a lógica sobre a qual se deu sua acumulação. Ou seja, o bibliotecário olha para dentro do documento, o arquivista olha para fora, é o contexto imediato de produção que conta, muito mais do que o conteúdo. Então, essa é a diferença básica, né, entre uma coisa e outra, entre o livro e o documento de arquivo. O documento de biblioteca e o documento de arquivo. Então, para os bibliotecários, o documento se oferece ao olhar dos bibliotecários, ao passo que a lógica, né, que nós buscamos ao classificar um documento de arquivo está fora do documento, é o que está fora que interessa. Então, há um embate entre conteúdo e contexto, e essa é a marca distintiva, na minha opinião, desses dois olhares profissionais sobre os documentos que nos são dados, né, para um trabalho técnico de organização. Então, a pergunta que eu faço agora é o que é preciso fazer para tratar um livro como documento de arquivo, que é o tema dessa minha palestra, e em que situações é que nós temos necessidade ou podemos realizar esse tratamento. É claro que se o livro é um universo autônomo, ele sempre poderá ser tratado como uma entidade completa, né, a partir do seu conteúdo, né, os elementos formais que o revestem, autor, título, etc., e nós temos o conteúdo, né, como um elemento importante para compreender, né, e organizar. Como fazer para que o livro seja tratado como documento de arquivo, podendo ou devendo ser necessariamente trabalhado como documento de biblioteca, antes de qualquer outra coisa? Então, a resposta a essa pergunta é o contexto, quer dizer, a chave da abordagem arquivística não é o contexto macro em que o documento foi produzido, mas o contexto mais imediato. No caso de livros, né, eu acho que esse evento já tem abordado isso e não preciso me estender nessa questão. Quer dizer, como buscar o contexto de um livro, né?
As marcas de propriedade são uma dessas formas. Esse exemplo que eu trouxe é do acervo do presidente Fernando Henrique Cardoso, a dedicatória do Leôncio Martins Rodrigues, colega dele na Sociologia da Universidade de São Paulo, que faz uma dedicatória interessante, né, desse livro, falando que ele só vai parar em pé quando aberto, quer dizer, uma dedicatória mais ou menos irônica, né, em relação ao tipo de relação que eles mantiveram, né. Então, essas marcas de propriedade, quer dizer, um livro que é dedicado a alguém e que conserva a posse desse livro no seu acervo, são elementos importantes para que a gente compreenda esse contexto imediato. Se é que o livro vai ser trabalhado a partir desses elementos característicos dos documentos de arquivo, né? Então, ele pode ser tratado pelas regras da biblioteconomia, autor, título, imprenta, etc., com todos os descritores possíveis, e pode ser tratado em função de critérios relacionados com o indivíduo que conservou esses documentos ou conservou esses livros no seu acervo. Podemos também buscar esse contexto a partir de outros elementos, que também vocês devem ter visto em profusão, né? Assim, as marcas de leitura, de uso, né, do livro. Aqui é um caso do Mário de Andrade, a biblioteca, né? Então, ele faz anotações, a marginália da biblioteca do Mário de Andrade é cheia de informações que são reveladoras do trato e do tipo de relacionamento que ele manteve com a sua própria biblioteca. Ele tem um critério, né, de organização da biblioteca que aparece aí nesse... Quer dizer, existe a marca de propriedade aqui também, além das marcas de leitura nesse documento que é tirado lá do arquivo do IEB, né, do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, onde está todo o legado, digamos, do Mário de Andrade. Então, a biblioteca, o arquivo, a coleção de artes visuais, né, dele, enfim, tudo isso foi para a instituição, o que não significa que tenha tido um tratamento comum, né, considerando que os livros são também reveladores de contextos de produção que poderiam ser identificados. Não foi isso que aconteceu lá. E eu vou dar, finalmente, um exemplo, né, seria a relação com outros documentos. Quer dizer, na verdade, como tratar um livro como documento de arquivo? Aqui uma foto do artista plástico Wesley Duque Lee. Ele faleceu em 2010, ele nasceu em 1931, e aqui é uma foto dele já na última etapa da sua vida, naquilo que nós poderíamos dizer que é o ateliê. Tem estante com livro, tem material subprodutos do seu próprio trabalho artístico, e coisas na parede, enfim. Essa é uma foto que inspirou o trabalho que foi feito nesse Instituto de Arte, Wesley Duque Lee, que fica em São Paulo, que tentou fazer uma reconstituição do ambiente, quer dizer, a casa onde ele morou e onde funcionava seu ateliê, acabou sendo demolida, mas uma sobrinha que reuniu o que, vamos dizer, tudo aquilo que foi acumulado pelo Wesley Duque Lee, reuniu nessa instituição, e a proposta, né, do projeto descritivo desse instituto, a partir de uma base de dados concebida para dar um tratamento comum a toda a documentação, a ideia é que o arquivo, a biblioteca e o ateliê do Wesley Duque Lee, que sobrou desses três ambientes, digamos assim, da casa em que ele viveu, e por acaso junto com o ateliê, a proposta desse instituto é de um tratamento comum a todo esse material. Eu poderia dizer que existe uma discoteca também, aqui eu não coloquei, porque
vamos dizer que ela também faça parte desse conjunto, também os discos, né? E como que nós faríamos, né? Quer dizer, independente, uma biblioteca como a do Wesley, e que o que sobrou dessa biblioteca, porque na verdade houve algumas perdas, né, na passagem entre a morte dele e a constituição desse instituto, a casa foi invadida, algumas coisas se perderam, mas o que sobrou, e é bastante, e até sobrou muita coisa, deu para compor nesse instituto um ambiente, quase que uma réplica do que era o ambiente na sua residência e no seu ateliê. Então, a biblioteca está presente, e essa biblioteca, ela é claro que cada unidade que compõe a biblioteca terá uma descrição bibliográfica formal, tradicional, mas ela não é apenas isso, quer dizer, ela é toda contextualizada em relação às atividades que o próprio Wesley desenvolveu. Neste caso em particular, nós tivemos assim uma sorte, que eu acho, de contar com a documentação que ele próprio, a organização que ele deu à própria biblioteca. Reparem que depois do negrito, em que as seguintes rubricas, quer dizer, ele criou, com auxílio até de uma pessoa que nós reconhecemos a partir do arquivo, né, ele criou um critério, né, de separação dos livros, e dentro desses assuntos que para ele interessavam. É claro que, se a gente olhar de perto, então, olha, começa com antropologia, arqueologia, pus aqui na ordem alfabética, né, arquitetura, artes, incluindo tudo isso foi ele que determinou, que era uma forma de classificar a sua própria biblioteca. Artistas, astrologia, ele tinha muito interesse em plantas alucinógenas, ele fez várias experiências de criação sob o efeito de LSD e de outras drogas psicodélicas da sua geração. Então, ele tinha muito interesse em mitologia, em estudos de plantas, enfim. Vocês depois podem ver com mais calma esse tipo de coisa. É claro que aqui, magia, mitos, moda, museus, incluindo exposições, tem muita sobreposição de assuntos dessas rubricas. Então, artes e museus são separados. Um livro determinado, como é que ele, em qual nicho ele vai, né? Então, é um caso específico em que nós temos a maneira como ele próprio viu a sua biblioteca e nomeou as suas áreas de interesse. É claro que as áreas de interesse dele, por isso que nós classificamos esse contexto chamado interesse por, é algo que contextualiza grande parte do próprio acervo, não apenas o acervo de livros, mas o acervo de recortes, de artigos, de coisas tiradas da imprensa, de cópias que ele mandava fazer de revistas científicas. Elas são importantíssimas no arquivo de artista, na medida em que grande parte desse material sustenta as suas fontes de inspiração e a sua própria criação artística. Então, é possível rastrear, se nós quiséssemos fazer, não é a função de quem está organizando o arquivo, mas é a função dos futuros usuários desse arquivo, interessados no processo de criação artística, quer dizer, o livro e a matéria que está dentro do livro é uma dessas fontes de inspiração. É possível rastrear, no caso, e dar exemplos assim muito interessantes desse processo, a partir daquilo que está nos livros, está nos recortes, nos artigos que ele selecionou, está em outras pastas, quer dizer, não está apenas em pé na prateleira da biblioteca, mas, vamos dizer, material bibliográfico, de um modo geral, e outros elementos que permitem o rastreamento desse processo genético da criação, né?
e a biblioteca tem... a bibliotecária, que era uma amiga dele, uma namorada, na verdade, ela colocou umas etiquetas coloridas para separar cada uma dessas categorias a pedido dele. Quer dizer, ele queria ter esta organização com esta separação para a sua biblioteca. Resta saber se, como, na medida em que nós incorporamos a base de dados, né, a esses campos de identificação e de contextualização de todos os documentos, né, livros, discos, pincéis, tintas e outros objetos que restaram dentro desse legado, digamos assim, do Wesley do Quilly, o projeto descritivo contempla a possibilidade de uma referência bibliográfica, né, com todos os elementos típicos dessa catalogação, ao mesmo tempo que contextualiza todos esses elementos. Quer dizer, nós temos, no mínimo, o interesse dele por algum desses tópicos, determinando, digamos assim, o relacionamento da biblioteca com outros documentos do arquivo. Então, o arquivo e o seu universo de interesse, seu universo de relações, relações profissionais, relações sociais, relações amorosas, enfim, nós temos como elementos de contextualização um glossário próprio de todas essas atividades, no qual permanece essa do interesse. O grande dilema seria, por exemplo, nós nos mantermos fiéis à classificação dada por ele, né, ao interesse dele, mas é claro que nós podemos utilizar descritores próprios para o material impresso e que estão disponíveis, seja nas fichas, na catalogação na fonte, seja em outras fontes, do profissional que vai trabalhar com esses livros. Quer dizer, nós temos, vamos imaginar que nós não tivéssemos esta classificação caseira, né, mas que reflete de alguma forma o universo de interesses do titular desse arquivo, né, desse acervo, né, que é o acervo do Wesley do Quilly, e tivéssemos os livros. Quer dizer, nós certamente utilizaríamos critérios bibliográficos para definir nessas áreas de interesse, talvez com muito mais propriedade do que com essa designação dada por ele, e que, é claro, é demarcada, é temporalmente assentada nesse período em que ele viveu, com os valores que ele próprio imprimiu a esse tipo de material com o qual ele conviveu. Ele tem marcas, os livros dele têm marcas de propriedade, tem marcas de leitura, ele costumava assinalar os elementos de interesse dele, e nós podemos, além do mais, definir como contexto imediato de acumulação de material esse interesse que ele mantém por determinadas áreas, que formam, vamos dizer assim, um universo que também é explicativo da produção artística do Wesley, como um autor contemporâneo de grande repercussão entre nós, criador de arte xerox, e um dos pioneiros de instalações que ele chamava de arte ambiental, ainda não tinha esse nome de instalação nem de performance, né, para definir. E a presença da biblioteca desses livros com essas rubricas criadas por ele são uma forma de tratar um livro como documento de arquivo. Eu espero que eu tenha transmitido para vocês uma noção, ainda que elementar, do que eu entendo como tratar o livro como documento de arquivo. Então, obrigada, tem meu e-mail aí, estou à disposição das perguntas que porventura quiserem me fazer. Professora, muito obrigado. Muito obrigado, excelente. Eu estou aqui sem fôlego. A senhora trouxe, eu estava até conversando aqui com a minha equipe, a senhora sempre traz reflexões novas. E eu vou me furtar de fazer comentários,
para honrar meu papel de mediador aqui e passar as perguntas dos nossos ouvintes aqui nessa tarde. Mas, antes de mais nada, eu quero dizer que essa reflexão que a senhora trouxe sobre em busca do contexto do livro, né, essa diferença entre o conteúdo e o contexto é extremamente rica e valiosa para as reflexões que nós temos feito no âmbito das marcas de proveniência. Uhum. Traz, inclusive, um ponto de reflexão também sobre a necessidade de olhar o livro, como a senhora bem mencionou, além do mero conteúdo, né? De trabalhar com marca de proveniência não dá para ficar apenas olhando aquele conteúdo. É preciso ter esses dois parâmetros, né? O conteúdo e o contexto. Bom, deixa eu passar para as perguntas aqui. Tem várias perguntas muito boas. A primeira pergunta, professora, é o seguinte: atualmente há uma miscigenação dos tipos de materiais em bibliotecas, centros de documentação, centros de informação, centros de memória. Pode-se pensar em tratamentos diferenciados de um mesmo livro, dependendo do enfoque dentro de cada uma dessas instituições? É uma pergunta bastante instigante. Eu tenho visto coisas muito diferentes nessas áreas. Eu estou, no momento, terminando de ministrar um curso sobre centros de memória, e a ideia do centro de memória é a de um arquivo ampliado, né? Eu insisto nessa tônica, porque essa perspectiva do arquivo é que é nova em relação aos materiais bibliográficos que tradicionalmente nós temos. Quer dizer, nós sabemos catalogar um livro, descrevê-lo, né, a partir dos seus elementos formais, com muito requinte, né? Nós temos regras assim, bastante requintadas, se a gente quisesse fazer uma descrição completa, né, desse objeto, que é o livro, seja ele impresso em superfícies digitais ou no velho papel e seus congêneres. Então, eu acho que essa abordagem do contexto, ou do contexto imediato, do sentido que tem essa individualização do livro dentro do acervo, de um acervo qualquer, né? E aí um centro de documentação é uma biblioteca especializada, não deixa de ser, ou um centro de memória atrelado a uma organização, ele também é mobilizador, né, de informações úteis para a continuidade daquela organização. A minha proposta em relação a todas essas situações é sempre de um projeto descritivo único. É um grande desafio. Se nós olharmos para as instituições de custódia que nós temos no Brasil, e as mais bem-sucedidas, inclusive, elas não conseguem esse projeto descritivo único. Pegar a mais promissora das instituições, porque é aquela que tem uma diversidade de coisa, Instituto Moreira Salles, por exemplo, no Rio de Janeiro. Tem acervo de música, de fotografia está separado de iconografia, né, o que é questionável, mas, enfim, eles têm setor de literatura. Cada uma dessas eles chamam de acervos, né, porque essa palavra acervo também serve para designar conjuntos de várias dimensões. Cada um tem um projeto descritivo próprio. O segredo, na verdade, o desafio, eu diria melhor, seria ter um projeto descritivo único, que fizesse com que essas coisas conversassem, porque é muito difícil hoje. Um centro de documentação vai ter de tudo. Vai ter que gerenciar o arquivo, as referências coletadas fora, a biblioteca, a produção interna, tem que manusear dados que são externos, produz documentos, faz história oral, entrevista os seus funcionários. Quer dizer, nós temos uma multiplicidade de origens, e aí eu vou chegar num ponto que eu acho estratégico, inclusive eu vou dar amanhã uma aula sobre isso.
nós temos que definir sempre a origem daquilo que nós estamos fazendo conversar. Se nós colocamos na mesma plataforma elementos tão díspares, né, que nós temos que demarcar a origem desse material. É fundamental. Eu não posso colocar todos no mesmo plano como se eles tivessem nascido juntos, como se eles equivalessem uns aos outros, tivessem no... Isso é impossível, quer dizer, nós podemos e devemos fazer nas nossas instituições com que esses elementos do acervo conversem entre si. Portanto, eles precisam ter um projeto descritivo único que admita os elementos que são diversos. Vamos imaginar que eu tenha fotografias e a cromia do material, das fotografias analógicas que eu ainda possuo no meu acervo, a cromia seja um elemento importante. Não é importante para descrever um livro. Claro que se eu quiser fazer uma catalogação requintada, eu posso dizer das gravuras, a maneira como elas foram impressas, se foram coloridas ou não. À medida que eu vou avançando retrospectivamente no tempo, eu vou ter formas de descrição muito elaboradas e pertinentes, mas há coisas que muitas vezes são próprias de um tipo de material. Isso não significa que eu tenho que ter um programa, um software, só para tratar daquilo. Então, pelo contrário, quer dizer, eu tenho feito experiências, e o do Wesley, do que li, é uma delas, a mais recente, onde eu pude, inclusive, pôr em prática uma série de ideias que muitas vezes a gente não consegue, porque uma instituição já comprou um software de museu e já tem que usar aquilo, comprou outro de biblioteca, faz uma gambiarra para adaptar uma parte na outra, enfim. A minha proposta é essa, é possível fazer isso. É claro que não é algo que está pronto e que a gente vai comprar no mercado. Nós temos que produzir isso, né? E a hora que nós conseguimos, aí sim nós podemos mobilizar ao mesmo tempo aquilo que nós temos no nosso acervo, fisicamente, aquilo que está fora do nosso acervo, mas que daquilo nós precisamos para poder continuar, para competir no mercado. Porque se é um centro de memória de uma organização, ela tem que não só se valer daquilo que é um conhecimento retrospectivo sobre si mesma, mas projetar alguma coisa para o futuro, né? Quer dizer, aquilo que a gente costuma falar, né, a tomada de decisões depende desse tipo de coisa, dessa mobilização. E hoje nós temos profissionais em vários lugares do mundo atentos a esse tipo de coisa, preocupados com a ausência de documentos de certas operações. Então, existem mais de um até movimento de chamada documentarização, se a gente pudesse chamar essa operação com um nome adequado, quer dizer, aquilo que não fica documentado, porque a velocidade com que determinadas seções, né, de uma entidade tomam decisões, isso não fica, nós não conseguimos rastrear porque não fica registrado em lugar nenhum. Então, é preciso que os profissionais dessa área, né, bibliotecários, arquivistas e documentalistas, de um modo geral, se esforcem para encontrar esse caminho comum, né, de descrição. E vai implicar sempre, no caso do assunto que nós estamos tratando, de um olhar diferente em relação aos livros, que dê conta, sim, do seu conteúdo, afinal, eles vão continuar sendo procurados pelo autor, pelo título, pelo assunto, né, por aquilo que está dentro dele. Mas esse elo de ligação com a razão pela qual se justifica, e se a gente quisesse fazer um bate-papo descontraído, eu tenho exemplos assim, interessantíssimos de bibliotecas, né, que depois são entregues a uma instituição de custódia, de pessoas muito renomadas, com os livros todos fechados. Certo? Quer dizer, sequer não houve aquele trabalho que antigamente a gente fazia, né, com a espátula para abrir o livro. Então, o livro nunca foi lido. Está fechado, não foi lido. E o que foi lido e que sobrou, nem é recomendável. Há pouco tempo, eu até tenho um nicho de pornografia dentro de uma biblioteca que vai para uma instituição de custódia. Esse, sim, está todo assinalado, com marcas de leitura, né?
de releituras, inclusive, né? Então, nós temos coisas, a biblioteca é reveladora, né, de muitas coisas. Então, esse trato conjunto é importante, seja essas instituições híbridas, né, centros de documentação, especializadas, elas têm que fazer com que esse material converse um com o outro. Né? Você não vai contratar 3 profissionais, porque eles não vão se entender, e nem 3 softwares, eles não vão conversar um com o outro. Então, não sei se eu respondi a pergunta. Perfeitamente, obrigado. Eu estou tentando exercer aqui meu desprendimento e não prolongar os comentários, porque as perguntas... Mas me lembrou, acho que algumas pessoas estão assistindo aqui, me lembrou muito a palestra de uma professora da UFPB, professora Bernardina, onde ela apresentou o acervo de um intelectual, e ela mostrou de que maneira, né, as cartas estavam ligadas aos livros, os livros a gravuras, e como que eles estão tratando isso de uma maneira muito híbrida. Eu achei muito interessante. Eles não estão fechados numa estrutura de tratamento, eles estão tentando entender que não é uma forma muito comum em bibliotecas. Eles estão tentando entender aquele contexto, da onde de onde vieram aqueles itens, que pessoa era aquela, e utilizando a própria rede de sociabilidade desse indivíduo para pensar a organização daquela biblioteca. Eu achei muito interessante essa proposta deles, que não é tão comum, né, numa biblioteca. Essa da Federal da Paraíba. Eu mando para a senhora a palestra. Eu gostaria muito de conhecer, porque é uma coisa assim que está dentro do meu horizonte de preocupação, né, o tempo todo. Uma biblioteca, tudo isso começou com a biblioteca, na verdade, do Fernando Henrique, porque a biblioteca do Fernando Henrique, quando vai para a fundação, né, dentro daquelas normas estabelecidas, né, pelo próprio Arquivo Nacional, da documentação do gabinete dos presidentes serem documentos que vão com ele embora, né, depois que ele sai do poder. E são documentos de interesse público, mas são documentos privados de interesse público, essa foi a configuração que se deu, e no meio desse material, que são presentes de Estado, a maioria são presentes de Estado, homenagem, etc., nós temos muitos livros, né, que são trocados, né, entre os embaixadores e presidentes e tal. Então, nós tínhamos uma biblioteca, né, um conjunto de livros cuja origem, cujo contexto era possível determinar, porque nós tínhamos as marcas do protocolo da Presidência da República, que foram um auxílio inestimável para esse processo de identificação. Nós identificamos um por um todo esse material que veio, né? Depois foram acrescentadas outras coisas a essa biblioteca, inclusive a própria biblioteca do casal, né, da Ruth Cardoso e do Fernando Henrique, que foram professores de sociologia, tiveram interesses comuns, né, de antropologia, sociologia, história. Então, existe uma biblioteca que é representativa do universo de interesses do casal, enquanto professores, orientadores, pesquisadores de áreas contíguas, né, antropologia, sociologia, etc. E existe uma série de outras coisas nessa biblioteca que não são produto dessas escolhas, né, que correspondem a essa questão. Ela é um universo que, a rigor, que nós nunca conseguimos, nessa experiência, ter, de fato, uma integração perfeita, porque, embora tivéssemos na base colocado esse campo, né, da contextualização como um campo que, na verdade, unia todos os documentos, os objetos, os presentes, todos que recebeu, e os livros, isso não impediu que a bibliotecária desse aos livros o tratamento convencional, muitas vezes relegando a contextualização, que era um elemento estranho a essa prática, a um segundo plano, fazendo com que algumas dessas ligações se perdessem, porque não está estampado no livro, né? Porque se você não mapeia, ele não deixa marcas no livro, a não ser por esporadicamente uma dedicatória, uma coisa em geral, esses presentes de Estado, eles estão conectados com outros documentos. Se você desgarra uma coisa da outra, que é o mais comum acontecer,
Se você tira, né, o cartãozinho que acompanhava o livro, você põe o cartão num lugar e o livro põe na biblioteca, você não faz essa ligação nunca mais. Porque o cartão não dá referência bibliográfica. O cartão diz assim, ao fulano de tal, com o apreço de fulano. Pronto, você não sabe nem o que é que ele mandou, né? Então, a coisa mais importante é a gente não perder essas articulações que nos iluminam, né, sobre esse material. Ele nunca vai corresponder, numa biblioteca como a que nós temos, aos reais interesses, né, intelectuais da pessoa, como é o caso da biblioteca do Wesley, do que li. Então, nós vamos ter, as bibliotecas vão sempre refletir isso, né, essa personalidade. Quando é uma biblioteca de um casal, e um casal com autonomia, né, intelectual, cada qual um universo também importante e único, é mais complicado ainda para a gente detectar essas ligações, mas é fundamental esse tipo de abordagem. Eu fico muito satisfeita de que haja um grupo, né, de pessoas pensando nesse tipo de coisa, como é enriquecedor a gente ver o livro como um documento, com essas refletindo, representando essas ligações todas, né? Professora, obrigada. A senhora está sendo muito generosa com as considerações. Tem mais muitos comentários parabenizando, agradecendo a exposição. Tem mais uma pergunta aqui que vai um pouco de encontro nesse tópico que a senhora estava mencionando. Como manter a organicidade de documentos de diferentes suportes divididos em bibliotecas e arquivos, que normalmente essa relação se perde? Olha, a pergunta é ótima, porque é uma coisa que eu deixei de falar. Nós não podemos, mesmo que a gente considere que os livros têm que ficar em pé numa estante e guardados, etc., esta disposição física não pode interferir na identificação que nós fazemos e que registramos numa base de dados. Quem estabelece as conexões não é a proximidade física, porque nós estamos muito acostumados, e nas nossas casas também é assim, quer dizer, se a gente puder botar todos os livros de um assunto que nos interessa, um juntinho do outro, nós fazemos isso, quer dizer, a lógica da biblioteca de consulta livre, como ocorre nas nossas universidades, a gente sabe que 0800 está ali, são os livros que nos interessam, então nós vamos naquela prateleira. Quando enche muito a prateleira, a gente recua os livros, afasta, eles vão estar todos juntinhos ali fisicamente, independentemente do tamanho e do formato que eles têm. Então, é uma maneira de organizar o mundo em que as coisas, por afinidade, ficam juntas. Então, nós não vamos colocar, se vem um cartão oferecendo, ou não, vamos pensar numa coisa mais comum ainda, um diploma que certifica uma honraria, né, que vem num estojo, que tem todos o colar, tem o bottom, tem todas as peças de uma honraria oficial, e tem o diploma que acompanha. Ora, nós vamos guardar o estojo com essas coisas num lugar, sequer ainda colocando em dúvida se guardamos o estojo, porque no caso os conservadores acham que esses estojos de honrarias, de coisas, são altamente corrosivos. Então, em geral, as pessoas até jogam fora, em nome da conservação, o estojo em que aquilo originalmente apareceu. Mas o diploma está em outro lugar. Nós não podemos desconectar só porque fisicamente eles estão separados, né? Eles fazem parte, inclusive, de um mesmo ato, né? De um mesmo contexto. Então, o cuidado que nós temos que ter é no processo descritivo, que vai apartar as coisas umas das outras fisicamente, elas não poderão ser apartadas do ponto de vista da unidade de descrição. Então, eu vou até fazer uma oficina sobre isso, nós criamos na Fundação Fernando Henrique um sistema de notação que nada tem a ver com o sistema de notação que nós usamos, que as bibliotecas e os arquivos costumam utilizar. Os documentos são colocados juntos pelos formatos.
e pelo tipo de invólucro que imediatamente serviu para proteger. Então, nós temos tipos de invólucros, né? Desde aqueles que são para fita cassete, para isso, para aquilo, de tamanhos diferentes e tal, e aproximamos os documentos de forma compactada, né, para evitar também o desperdício de espaço, nós colocamos todos juntos. É o processo descritivo que vai dar contextos e vai aproximar esses documentos. Sequer para os fundos que nós temos, nós criamos um nicho separado para horror de todo mundo, porque nós sempre aprendemos que não podemos misturar um arquivo com o outro. Ninguém entra num acervo, numa reserva técnica de uma instituição como essa. Não é uma biblioteca de livre acesso, né? Um arquivo, não, o consulente não entra no depósito. Não tem que entrar. Portanto, ele não tem que entrar e achar, olha que bonitinho, tem tudo da Ruth Cardoso aqui, a outra estante é do Fernando Henrique, a outra é do Joaquim Inácio, que é o parente do Fernando Henrique, enfim. Não é assim, né? Nós temos um armazenamento compacto a partir dos formatos, com códigos que nada tem a ver com significados, não é abreviação de, né, COR para dizer que é correspondência ou para isso, para aquilo. Os documentos são classificados na base de dados. Claro que isso tem um custo. Nós temos que fazer a revisão. Uma hora, se um dia faltar a luz e nós não perdermos a base de dados ou fizermos alguma coisa errada, nós não achamos mais o documento, certo? O custo é esse. Mas vale a pena. Que a gente faz um trabalho com muito mais rigor, não tem nada descritivo, as regras de descrição da NOBRAD foram para o lixo, né, na abordagem que nós fazemos, né, aqueles campos abertos, descritivos, que são apenas enquadramentos de coisas, de qualquer coisa, né, isso tudo desaparece, né, que a gente tem que pensar numa descrição absolutamente rigorosa, e dentro de tabelas auxiliares também construídas com muito rigor. É um trabalho, eu diria, que parece um trabalho, assim, meio monótono, coisa. Não, ele é um requinte que vocês não podem imaginar. Só quem trabalha nesses lugares é que sabe que é requintado esse trabalho que nós fazemos, né, de identificação de documentos, e de preenchimento dessas fichas descritivas, né, com todo o rigor. Professora, obrigado. Eu vou pedir desculpa às outras, tem várias outras perguntas aqui, mas nós estamos nos aproximando já do horário, e também a professora já foi bastante generosa com essa exposição. Eu queria comentar, para a gente fechar, né, essa sessão, que a fala que a senhora apresentou, realmente, eu até brinquei escrevendo aqui, ela reflete várias inquietações de quem pesquisa, mas, sobretudo, quem gerencia coleções, sobretudo bibliotecas, né, bibliotecas com coleções especiais, com aquelas bibliotecas que receberam doações, bibliotecas privadas, porque a senhora toca nesse ponto, onde a senhora traz aqui o lugar comum, né? O livro para a biblioteca, os objetos para o museu, que é um assunto que inquieta sempre os gestores dessas coleções. E um outro assunto que foi comentado muito na palestra é justamente como olhar esse documento, né? De que maneira olhar esse livro, e que não dá necessariamente para ficar apenas em um nível, ou seja, olhar só o conteúdo, não olhar também o conteúdo, olhar o contexto, tudo que está em torno daquele documento. E nem sempre, e aí eu percebo isso pela observação, tanto como professor e circulando também com alguns bibliotecários, eu percebo que muitas vezes, eu acho que pela própria natureza do tratamento da informação na biblioteconomia, muitas vezes isso escapa, né? Essa forma de olhar não só o conteúdo, mas olhar também o contexto, às vezes isso escapa na hora do tratamento técnico de uma biblioteca. Deixa eu só dar a última olhada aqui, mais uma vez, várias pessoas agradecendo aqui a fala da senhora, realmente
Gostaria de dizer para todos que aqueles que querem ver novamente, as palestras vão ficar disponíveis, já estão ficando lá no canal do YouTube do nosso grupo de pesquisa. No próximo mês, todo esse material vai estar disponível também no repositório digital da Fiocruz, que é o ARCA. Tanto as apresentações quanto os vídeos, vai ficar tudo disponível por lá. Agradeço muito, mais uma vez, a presença de todos. Professora, eu sei que você está com uma agenda muito atribulada nos últimos dias, cursos, oficinas, aulas. Agradeço mais uma vez a sua generosidade e realmente trouxe aqui um conteúdo que vai nos ajudar a continuar a nossa reflexão sobre marca de proveniência. Muito obrigado, professora. Eu aqui agradeço e acho que agradeço a atenção de todos, e é um assunto que me empolga, né? Como acho que deu para perceber, eu fico animada com esses assuntos e fico bem à disposição desse grupo, que eu cumprimento efusivamente pelas iniciativas todas, né, de esse novo olhar sobre o livro, que não é apenas o olhar para dentro, né, mas esse olhar para o entorno, né, e que tem tudo a ver com essa abordagem que eu também defendo e que acho preciosa. Não podemos perder esses elementos. Muitas vezes eles não têm tanta importância, mas em outros casos eles são cruciais para a gente poder, muitas vezes, rastrear tudo aquilo que nos interessa, né? Conhecer o processo criativo, né, de um escritor, de um pintor, de um cientista, a partir desses referenciais que não são muito óbvios, né, e que se perdem quando a gente aparta os documentos uns dos outros, né? Então, até porque os doadores também, a biblioteca vai para um lugar, os objetos vão para um museu, quando não são distribuídos entre os familiares, e os papéis ficam ali. E nós temos exemplos, assim, trágicos dessa dispersão, né? Então, essa iniciativa desse grupo, vocês estão de parabéns, e quero agradecer especialmente a você, Cataldo, porque você realmente é a pessoa que mobiliza tudo isso, e Perturbado. sou sua fã número 1, viu? Ah, Então, não, meu Deus. Vai pro meu látis isso, professora. Vai pro meu látis essa declaração, viu? Igualmente, a recíproca é mais do que verdadeira, professora. Muito obrigado, viu? obrigada por tudo, gente. E só começamos esse diálogo, né? Tá bom. Ótimo. Um abraço a todos e boa tarde. Daqui a pouquinho nós temos a próxima sessão, que começa às 18 horas. Um abraço a todos.